igreja é igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. O Evangelho muda o mundo. Amém? O Evangelho transforma o mundo. Pessoas transformam o mundo. O Evangelho, a palavra de Deus, transforma as pessoas. Você é uma pessoa transformada, transformado pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Sendo assim, a sua missão, a nossa missão, é de transformar o mundo. Se você está aqui nessa igreja, é importante que você saiba disso. O seu chamado, o nosso chamado, é para a transformação do mundo. Amém? Uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia da presença da palavra de Deus, dos princípios contidos na palavra de Deus, é chamado para transformar o mundo. Esse é o nosso chamado. Você compreende isso? Talvez você possa dizer assim: mas assim, o mundo é muita coisa. O mundo é muito amplo demais. Então comece transformando o seu mundo. Comece transformando a sua vida. Comece a entender os planos e os propósitos de Deus, aplicá-los intensamente na sua vida, de forma que o seu mundo, a sua história de vida seja transformada. E depois disso você pode ampliar para a sua casa. Amém? Nós vimos tantos testemunhos, inclusive ontem eu ouvi o pastor Hildo, eu falo Hildo, ele entende, contando a respeito, de ter alcançado a sua casa, o seu pai, para Deus. Então, se esse mundo é muito para você, comece transformando o seu mundo, comece transformando a sua história de vida, e depois disso, expanda, pregue o Evangelho, compartilhe da palavra, na sua casa, na sua família. E assim você vai expandindo aquilo que você entende como mundo. Vá para os seus vizinhos. Quantos aqui já tiveram o privilégio de compartilhar do Evangelho que transforma o mundo com o seu vizinho? Depois, no seu trabalho, na sua escola, e você vai ampliando a sua visão e o seu entendimento a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus. E esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. A igreja, nós precisamos entender isso. O nosso chamado é para transformar o mundo através do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus nos chama exatamente para isso. O seu chamado, o nosso chamado, é compartilhar de Deus com outras pessoas. Nós vivemos e existimos no Senhor exatamente para isso, para compartilhar de Deus com outras pessoas. Mas o que é Deus? Eu não sei se você já recebeu um questionamento a respeito disso. A Bíblia nos ensina a respeito de Deus, sim ou não? E eu sei que você está lendo a Bíblia. O amém vai diminuindo, Depois nós vamos fazer aqui um levantamento para ver quantos estão acompanhando aí a leitura. A igreja tem um plano de leitura da Bíblia. Então, se você não está seguindo, veja qual é a leitura da semana. E retome, comece daí, depois você vai tirando o atraso. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a respeito de Deus, não é, pastor Samuel? Nós aprendemos a respeito das características de Deus. Deus é todo poderoso? Sim? Por que Deus é todo poderoso? Você sabe disso? Por quê? Porque a Bíblia nos diz isso, porque você teve uma experiência com Ele. Deus é justiça.
Deus é justiça, é uma das características de Deus. Deus é Pai? Sim ou não? Deus é, nós vamos conhecendo de Deus através da palavra. Lendo a palavra, meditando, compreendendo o Evangelho, nós vamos aprendendo a respeito de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu, particularmente, vejo Deus se definindo na palavra de Deus em dois momentos. Tudo isso que eu falei aqui são atributos de Deus. Quando você fala assim, Deus é justo, Deus é Pai, Deus é a rocha, ou seja, tudo isso são atributos de Deus. Mas na palavra, pelo menos em dois momentos, Deus, ele dá a definição do que ele é. Quem é Deus? A primeira definição está ali no livro de Êxodo, capítulo de número 3, livro cujo qual nós já lemos. Moisés, ele está sendo comissionado por Deus para tirar o povo daquela situação de escravidão no Egito. Todo mundo conhece essa história. Deus estava dando a missão a Moisés. Moisés, ele reluta um pouco, mas ele aceita a missão. E aí Moisés, ele pensa um pouco e acho que ele deve ter raciocinado e pensado, mas o que eu vou falar para o povo? Eu vou chegar lá, e o que eu vou falar para o faraó? O que eu vou falar para o povo? E ele faz esse questionamento a Deus. O Moisés pergunta assim, Deus, o que eu falo quando eu chegar lá? O que eu vou falar para o povo? Quem está me enviando? É um questionamento de Moisés. E Deus, ele se define de um jeito muito interessante. Ele diz assim para Moisés, Moisés, diga que o eu sou está te enviando. Explicou tudo? Ao mesmo tempo não explicou nada, né? Antes disso ele diz assim, Moisés, eu quero que você saiba uma coisa, eu sou o que sou. Né? E você vai e diga isso, que o eu sou está te enviando. Obviamente, essa não é uma definição muito simples de se entender. Né? É uma definição até complexa. Se você for procurar aí as teorias, né, as teologias, né, as linhas teológicas que explicam isso, você vai ver que tem muita definição para esse eu sou, Deus se definindo como eu sou. Mas talvez a ideia de Deus naquele momento fosse exatamente essa, que o Moisés compreendesse que Deus está em tudo e acima de tudo. Talvez fosse essa a ideia que Deus queria colocar no coração de Moisés naquele momento. Porém, é uma definição de Deus. Deus é eu sou. Talvez a nossa mente não compreenda a amplitude de tudo isso. Inclusive, na palavra de Deus, vai existir muitas coisas que nós não vamos compreender na sua totalidade. Você sabia disso? Sabia? Inclusive, na Bíblia tem um livro que é conhecido como o livro das revelações, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Muitas coisas que estão ali, meu irmão, nós só vamos conhecer perguntando para Jesus. Eu tenho essa convicção. Às vezes eu dou até risada de algumas coisas que a gente vai vendo na internet, né, de algumas teorias que surgem, mas tem coisas na Bíblia que a gente não vai compreender. Mesmo lendo, relendo, meditando, são coisas que pertencem a Deus. Está aí uma definição que eu acho muito difícil de compreender. Quem é Deus? Deus é eu sou. Porém, existe uma outra definição do que é Deus, muito clara, e essa sim, muito fácil de compreender, que está ali em 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 7, que esse jovem bonito vai projetar para que a gente leia nessa noite. 1 de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros. O que a palavra está dizendo para a gente amar? Isso. Olha para o seu lado direito aí, veja essa pessoa. Esquerda, para trás, para frente.
Tá aí, esse é seu outro. Tá bom? Amém, Marcelo, é isso aí. Gostando ou não gostando, tá aí o outro, amém? Quando a Bíblia diz para amar uns aos outros, é essa pessoa aí, tá? Não é aquela pessoa que está lá naquela cidade mais remota de um lugar da África. O outro está aí. É essa pessoa que está aí, aceita que dói menos. Né? Já caminha nesse sentido que é mais rápido. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E aí está uma definição, e essa definição, diferente da outra, é muito fácil de compreender, porque Deus é amor. Você consegue entender isso? Amém? Glórias a Deus. É algo direto, algo direto. Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, único, ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse versículo é muito interessante. Eu gosto muito desse versículo, 1 de João, capítulo de número 4, o versículo de número 10. Porque eu vejo muitas pessoas num esforço muito grande de tentar mostrar a Deus que ama a Deus. Ó Senhor, eu te amo. Nós nos esforçamos muito para mostrar, ou talvez até provar a Deus que nós o amamos. Porém, o maior esforço de um cristão, e esse é o meu entendimento, é a compreensão de que Deus nos ama. E isso muda tudo na nossa vida cristã. Não é o esforço de a todo momento você ter a pretensão ou a intenção de ficar provando que você ama a Deus. Ó Senhor, eu te amo, ó Senhor, eu te amo. Mas é o esforço de compreender que Ele nos ama. E sabe por que Ele nos ama? Porque Deus é amor. Sumiu? 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha para a sua esquerda, olha para a sua direita, olha para frente, olha para trás. Aí está o outro. Amém? Antes que você fique com desculpinha. Né? Esse aí é o outro. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, está aí o outro. Deus está em nós. Em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E por fim, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus é amor. Deus é amor. Essa definição, ela é tão direta, que qualquer mente na face dessa terra consegue compreender. Você não precisa ser um teólogo especializado na palavra de Deus. Você não precisa ser um cristão de 10, 15, 30 anos. Qualquer ser humano na face dessa terra que ouvir essa expressão, que Deus é amor, vai compreender. Porque assim Deus pretende ao coração
de todos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós cremos na sua palavra que foi lida, te agradecemos primeiramente por tudo aquilo que o Senhor falou e fez em nossas vidas neste momento, mas nós queremos mais, ó Pai, queremos mais da sua palavra, pois é a sua palavra que transforma a nossa vida, é a sua palavra, ó Pai, que gera em nós um coração renovado, ó Pai. Pessoas transformadas pela sua palavra transformam o mundo. E esse é o nosso chamado, ó Pai. Transformar o mundo, ó Pai, através da transformação gerada pelo seu amor que é derramado em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos e temos essa intenção de compartilhar deste amor que existe dentro de nós e que é derramado constantemente sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Se Ele é, nós também temos que ter o desejo de ser. Eu vou repetir. Se Deus é, nós também temos o desejo de ser. Temos necessariamente que ter o desejo de ser. Hoje não é tão comum, mas antigamente era, né, os filhos exercerem a mesma profissão dos pais. Hoje já não é mais assim, mas num tempo não muito distante, era muito comum, né, o filho exercer a mesma profissão do pai, a mesma profissão da mãe. Por quê? Porque o filho observava aquilo em seus pais, e por admirar os seus pais, o desejo dos filhos era de ser minimamente igual aos seus pais. E eu quero dizer para você que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o nosso desejo é de ser aquilo que Ele é, e Deus é amor. Se Deus é amor, todo homem, toda mulher de Deus tem que ter o desejo de ser repleto deste amor. Se Ele é, nós também temos que ter o desejo de ser. O quanto deste amor existe dentro do seu coração. Deus é amor. O quanto desse amor é uma realidade na sua vida. Ah, mas né? O que é esse amor? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra explica a própria palavra, né? É uma das frases que nós escutamos num curso teológico. A palavra explica a própria palavra, não é isso, pastor Brás? Né? Então, se Deus é amor e nosso desejo é sermos igual a Deus também, sermos pessoas cheias desse amor, o que vem a ser esse amor? A palavra nos explica. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus. Veja bem, nós estamos construindo aqui, né, um entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. Preste atenção. Deus é amor. Se Ele é, nós também temos que ter o desejo de sermos repletos deste amor. Mas quais são as características deste amor? O amor, ele é um sentimento. Eu quero dizer para vocês, antes da gente ler, o amor é um sentimento. O único amor inesgotável é o amor de Deus para a nossa vida. Você sabia disso? Todo restante que envolve o amor, tudo aquilo que envolve amor, tem que ser cultivado. Amém? Todo homem, toda mulher de Deus tem que ter no fundo da sua casa uma horta que esteja ali cultivando o amor. Porque se nós não cultivarmos o amor, ele pode acabar. Por mais que você ame a sua esposa, marido, se você não cuidar desse sentimento, ele acaba. E mulher com marido é a mesma coisa. Eu já conheci e vi casais extremamente apaixonados, que um amava o outro intensamente. Coisas que a gente olhava e falava assim, esse casal deu certo, e vai ser daqui para a glória, e acabou, porque o amor ele precisa ser cultivado.
inclusive até o amor dos pais para com os filhos. Muitos dizem aí, né, o amor de mãe para com um filho acaba também. Sabia que acaba? Quantos filhos não estão aí brigando com os seus pais? Na justiça. Pais processando os seus filhos, filhos processando os seus pais, onde deveria existir o amor, por não ter sido cultivado, o amor o quê? Acabou, se extinguiu. Então nós temos que cultivar o amor, cuidar do amor. Por isso, tudo aquilo que colabora para que a gente ame mais, tem que ser uma prática na nossa vida. Amém? O que é esse amor? O amor é sofredor. Quem ama tem que aprender a sofrer. Quer um exemplo claro? Quem já pediu perdão para uma pessoa, mesmo sabendo que está certo? É gostoso? É gostosinho? Você vai com aquela alegria? Quando você olha para a pessoa, e você sabe que você é uma pessoa cheia de amor, Deus falou contigo, você mesmo estando certo, correto, diante de tudo, da palavra, da lei dos outros, você está certo, mas Deus te direciona e você vai pedir perdão para a pessoa. É gostoso? Você vai com toda aquela... Não, é sofrível, não é? Você fica olhando o nariz da pessoa, não fica mirando? Né, e fala, vai que Deus muda de ideia aqui, eu possa fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Não é assim que funciona? Mas quem é cheio de amor tem que aprender a passar por essas coisas, porque isso é uma das características que carrega quem é cheio de amor. Se você quer ser como Deus, cheio de amor, Deus é amor, se você quiser ser uma pessoa cheia desse amor, você vai ter que aprender a carregar essas características. O amor é sofredor, mas o amor é benigno. O amor não é invejoso. Quem é cheio de amor não pode carregar inveja na sua vida. Você percebe como a Bíblia, ela vai nos orientando a respeito da condução da nossa vida? Deus é amor. Que sejamos cheios de amor. E como você vai fazer para ser cheio de amor? Observando a palavra de Deus. O amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Uma pessoa soberba é uma pessoa cujo amor já está muito distante dela. Sim ou não? É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não se porta com indecência. Indecência não é só roupa, gente. Estão me entendendo? Indecência diz respeito à nossa vida como um todo. Como nós falamos, como nós nos comportamos, as nossas atitudes. Tem muita gente que é decente na sua roupa, mas é muito indecente no seu falar. Tem muita gente que é decente no seu falar, mas é muito indecente nos seus pensamentos, nas suas colocações. Quer ser uma pessoa cheia de amor? Não podemos ter esse tipo de comportamento. Não busca os seus interesses. Quem é cheio de amor tem que compreender que essa vida é uma vida compartilhada. Quem é cheio de amor não vai ficar montando o seu plano de vida, a sua história de vida, de uma forma individualizada. Porque quem é cheio de amor não busca somente os seus interesses. A vida cristã, ela é coletiva e não existe outra forma de ser. Por isso a igreja é importante. Não tem como você ser cristão sozinho. Não tem. A vida cristã, ela é coletiva. E quem é cheio de amor, não busca somente os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Que mais? Não folga com a injustiça. Eu gosto dessa expressão. A expressão poética, não é? A Bíblia é maravilhosa, gente. Não folga com a injustiça. O que é algo folgado? Né, que tem espaço. Né, um motor, que é um motor que está com mau funcionamento, ele tem folga. Né? Então, as peças ali são folgadas. Então, começa a passar coisas de um lado para o outro que não deveria passar. Folga
com a injustiça. Tem muita gente que tem essas folgas. Não é totalmente injusto, mas não perde uma oportunidade. Tem folga. E a Bíblia nos orienta a respeito disso. Quer ser uma pessoa cheia do amor de Deus? Então não folga com a injustiça. Não dê espaço. Mas, pastor, é só de vez em quando. De vez em quando você está indo de vez para o inferno. E é essa a realidade que nós estamos vendo. Mas folga com a verdade. Olha que coisa interessante. Tem espaço para que a verdade passe na sua vida. Ser uma pessoa verdadeira no mundo de mentiras que nós vivemos é muito difícil, gente. Basta você acessar as redes sociais. O que nós vemos hoje nas redes sociais é exatamente isso, é um mundo de ilusão. E daqui a pouco nós vamos achar que aquela ilusão é a verdade, e a verdade passa a ser ilusão. Então não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o 8 diz assim, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor é algo poderoso. Eu vou repetir de novo. O amor é algo poderoso. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Por isso o amor é algo tão poderoso. Um homem e uma mulher de Deus, cheia deste amor, transforma o mundo. O que você precisa, o que nós precisamos, sermos uma igreja cheia do amor de Deus, porque é este amor que transforma o mundo. Não é a teologia, gente, não é nem a doutrina, não é o processo, essas coisas são importantes, mas é o amor de Deus que você carrega na sua vida, é isso que muda o mundo. Uma boa estrutura é importante, o conhecimento é importante, a ciência é importante, tantas coisas são importantes, mas o amor é fundamental. É o mais importante. E nós vamos perdendo o foco. Eu gosto de ver o pastor Hildo pregar. Eu gosto. Pregou uma palavra ontem. Gente, não é uma palavra teológica. É uma palavra de quem é cheio de amor. É exatamente isso. É uma palavra de quem é cheio de amor. Quem estava ontem, e eu posso falar de ontem, né, ouviu isso. Você vê um jovem pastor com o coração cheio do amor. Deus é amor. Se Ele é, o nosso desejo também é de sermos. E um homem, quando é cheio do amor de Deus, a mulher, quando é cheio do amor de Deus, espaços são abertos, amém? A pessoa se torna relevante, se torna importante, não para ela mesma, mas para o reino. O quanto esse amor de Deus que é derramado sobre a sua vida tem feito sentido na vida de outras pessoas. O amor é algo poderoso, quando entendido, quando cultivado, quando uma pessoa abre a sua mente e o seu coração para serem cheios deste amor, as coisas acontecem, o mundo é transformado, o mundo vai ser transformado, não por uma religião, não por uma estrutura física eclesiástica, não vai ser transformado por isso, o mundo vai ser transformado por amor, porque Deus é amor, e onde está esse amor? Dentro do seu coração, dentro do nosso coração. E você precisa entender isso, nós precisamos entender isso, é isso que faz a diferença na nossa vida, é isso que vai fazer a diferença na nossa igreja, é isso que vai fazer a diferença na cidade que nós vivemos. Quer ter o seu mundo transformado? Tenha o seu coração cheio do amor de Deus.
eu separei 7 coisas para falar com vocês nessa noite. Quantas? 7. Aí você está pensando, é muito. Eu vou ser rápido. Porém, eu quero que você esteja atento. Amém? Combinado desse jeito? Ok? O amor não se impõe a ninguém. O que eu disse? O amor não se impõe a ninguém. Deus não se impõe a ninguém. Preste atenção no que eu estou falando. Houve um momento na história da humanidade, logo nos primeiros séculos depois de Cristo, que Deus foi imposto. O cristianismo foi imposto. E um imperador de ordem mundial diz assim: todo mundo tem que ser cristão, se não for, morre. Foi o pior momento da igreja sobre a face dessa terra. Deus não se impõe. Não se impõe. Às vezes nós, numa ansiedade de ver a pessoa sendo transformada, o mundo chamado pessoas sendo transformadas, nós queremos o quê? Impor Deus às pessoas. E não é dessa forma que funciona. Eu vou dizer algo para você, e eu espero que você não se escandalize. Você não vai impor Deus nem para os seus filhos. Nem para os seus filhos. Mas você vai trabalhar para que Deus esteja dentro do coração deles. De que forma? Construindo caminhos. De que forma? Construindo caminhos. Você não vai forçar Deus dentro do coração de ninguém. Porque Deus é educado, bate a porta, se abre o coração, Ele entra. Porém, nós cultivamos o caminho para que as pessoas encontrem Deus. Nós cultivamos o caminho para que os nossos filhos encontrem Deus. Eu me lembro de uma ministração do pastor Paulo Rubens, no Encontro de Casais, há muito tempo. Ele falou muito sério. Ele falou assim: filho meu tem que saber de uma coisa, come do meu feijão, sujeito ao meu currião. Você já ouviu isso? Não? Está ouvindo agora. Come do meu feijão, é sujeito a essa cinta aqui. Amém, Chloe? Amém. Está debaixo do meu teto, não tem opção de não vir para a igreja, não. Não tem opção de não ir no acampamento. Não tem essa opção, não. Vai vir, sim. Está comendo desse feijão. Vai haver um momento em que tudo bem. Porém, está debaixo do meu teto, comendo daquela panela, não tem essa. Isso é cultivar caminhos. Mas você não vai impor Deus ao coração dos seus filhos. Você vai mostrar o caminho, orando dentro de casa, sendo uma pessoa cheia do amor. Quando pais cheios do amor de Deus, cuidam dos seus filhos com o mesmo amor, eu digo, é impossível, praticamente impossível, desse Deus não invadir a casa e o coração dessas crianças. Amém? É assim que funciona. Com os nossos discípulos é a mesma coisa. Quem nunca quis impor Deus a um discípulo? Eu já quis impor, Você quer ser meu discípulo? Você tem que ser crente. Tem que ser crente, você não tem nada de Deus. Não é dessa forma. O amor, Deus é amor. E esse amor, Deus, não pode ser imposto dessa forma. Nós temos que transbordar de amor. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, aquele lugar tem que ser repleto de amor, de forma que todos que estejam ali sejam banhados por esse amor que vem de Deus e que escorre através das nossas vidas. Amém? É assim que você vai conquistar a sua casa. É assim que você vai conquistar os seus discípulos. Não é concurso de teologia, não é forçando as coisas dentro do coração dele, mas é dizendo assim: veja como eu sou, o que Deus fez de mim, pode fazer contigo também. Você quer um pouco deste amor? Você quer um pouco deste amor? Me lembra até uma colocação que o pastor sempre faz, da laranja,
que você, não basta você chupar uma laranja, né, oferecer uma laranja para a pessoa e falar assim, pega, está docinha. Né, isso é uma coisa, mas quando você descasca, pega a tampinha, e pedir tampinha de laranja é relaxo. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Tá bom? Pedir tampinha é quase um pecado, está na Bíblia, pode ver lá. Né? É o 11º mandamento, jamais peça a tampinha da laranja. Né? Agora até esqueci que eu ia falar. Então, aí, uma coisa é você pegar a laranja e dar a laranja para falar, não, pega aí, chupa, tá docinho. A diferença é descascar e você pega a tampinha e experimenta e tá doce. Aí você fala, olha, muito bom, tá ótimo. E aí você passa para outra. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Nós repartimos daquilo que nós experimentamos. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós só vamos compartilhar com as pessoas daquilo que nós temos, daquilo que você é. Se você é um homem ou mulher de Deus, cheio do amor do Senhor, esse amor é contagiante. Deus não se impõe a ninguém. O amor de Deus demonstra bondade a todos. A todos. Esse é o segundo ponto. Demonstrar bondade a todos. Nós somos muito seletivos, gente, hoje em dia. Muito seletivos. E eu quero dar uma dica. Se você quer ser um grande evangelista, você não pode ser seletivo. Porque a nossa tendência é ser seletivo, não é? Quando você tem ali no seu serviço um grupo de pessoas, e você é um evangelista, a nossa tendência qual é? De selecionar aquele que tem mais cara de crente, não é? Não é? Você seleciona aquele que tem mais cara de culto domingo. Não é assim? Né? Aquele que já, você olha assim, pelo menos o visual já está ajeitado. É meio caminho andado. Nós fazemos esse tipo de seleção, não é? Mas quando você vê aquela pessoa que já está toda, né, visualmente, já é uma luta, né, você tem a tendência a escalonar. Né, eu já vou naquele que já penteia o cabelinho, né, já fica até de socialzinho para Santa Ceia. Né, isso aqui vai ser direto. E assim nós vamos perdendo, sabe o quê? Discípulos. Eu já tive experiências como essa. De às vezes olhar para uma pessoa e falar assim, como essa pessoa vai ser discípulo um dia? E depois de ver o amor de Deus sendo derramado na vida dessa pessoa, vendo a transformação de Deus, né, eu comecei a entender que nós não podemos ser seletivos em relação a isso, porque este amor, a bondade de Deus é para todos. Demonstrar bondade para com todos. Você nunca vai saber, né, quando aquele discípulo que vai mudar o seu ministério vai cruzar a sua frente. Amém? Imaginou se Jesus fizesse dessa forma? Jesus ele não iria buscar os seus discípulos, na grande maioria, lá no mar da Galileia. Ele não iria. Ele não iria buscar os seus discípulos lá na banca de impostos. Ele não faria dessa forma. Ele iria nos mais fáceis, que estava lá dentro da igreja, mas a igreja estava corrompida. Nós ouvimos isso ontem. Jesus ele foi no que? Nos improváveis. Não foi na facilidade. Ele foi naqueles, né, que realmente compreenderam o amor e compartilhou deste amor. O amor andou espalhando o bem a todos. Jesus, ele andou espalhando o bem a todos. A Ada está assistindo uma série, eu acho que muitos estão aqui assistindo também, né, inclusive foi até uma indicação no SDA, e ela estava assistindo, quando, Dri? Ontem, né? Ontem ela está assistindo, e eu olhei, achei interessante, né, sentei ali para ouvir um pouquinho enquanto ela cochilava. Primeiro que me chamou a atenção é a imagem de Jesus na série, né? Porque o estereótipo de Jesus ali é muito, muito interessante. Mas eu fiquei assistindo, né? E assim, lógico, né? Tem filmes de Jesus, né? que apresentam assim, o Jesus Todo-Poderoso, não tem? Né, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando, né, Jesus dando chicotada nos vendedores lá no templo e tal, Jesus assim, todo poderoso, é fato isso, não estou negando isso não,
Mas a série mostra o Jesus espalhando o bem a todos. Pode ser criança, naquela simplicidade do dia a dia. Gente, eu vejo e entendo Jesus exatamente desse jeito. Um amor tão grande, tão grande, tão grande, que por onde ele passa, esse amor é espalhado. Espalhar bondade a todos. São características daqueles que são cheios do amor de Deus. Você é caracterizado desse jeito? De uma pessoa que espalha, né, o bem por onde passa? Você é conhecido como uma pessoa assim? Quando existe um problema, uma situação adversa, você é chamado para poder ajudar? Ou as pessoas falam assim, não chama esse não, senão o problema vai aumentar? Porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Que é ruim. Sabia que tem crente ruim? Tem, carne de pescoço. Crente, carne de pescoço. Ruim. Tem. Eu estou falando crente porque eu quero ser educado aqui, porque eu tenho um outro critério para isso, mas não vou falar. Crente ruim, tem crente ruim. É ruim até dentro da igreja. Mas é fofoqueiro, espalha, não ajunta. Crente ruim tem dentro da igreja. Tem tudo quanto é lugar isso. E tem gente que é ruim, que quando tem uma situação, vou chamar a pessoa para ajudar, não chama não, senão o problema vai aumentar. Meu irmão, toma cuidado com isso. Eu sei que você está lembrando de alguém, mas pensa um pouquinho em você nesse momento, pensa um pouquinho. Você é convidado para resolver os problemas lá no seu serviço? Tem uma situação lá, peraí, vou chamar o Marcelo, por quê? Porque o Marcelo sempre tem uma boa colocação, é uma pessoa ponderada, pode chamar o Marcelo, chama o Rick, agora ele está com o cabelinho cortado, carequinha, assumiu a carequinha, está melhorzinho, chama ele, chama o Rick, sabe por quê? Porque o Rick é uma pessoa positiva para as coisas, é um cara bom, ele vai dar uma opinião diferente, é assim que você é conhecido, uma pessoa cheia de amor, porque uma pessoa cheia de amor espalha o bem. Ou quando pensa no seu nome, mas não chama não. Não chama não, porque vai dar problema. Vai complicar mais a situação. Dentro da igreja tem gente assim. Eu nem vou olhar para ninguém agora, vou ficar olhando para depois não. Tem gente que é assim. Né? Que às vezes dá vontade de dar R$50 para não ir no mutirão. Eu vou rasgar minha alma aqui, né? Tem gente assim, pastor, vou no mutirão. Fala, cara, faz o seguinte, pega esses 50 conto aqui, ó, vai lá no Rei do Cupim, entendeu? Come lá, fica lá comendo lá, entendeu? Tal. Tem gente que é assim, tem gente que é desse jeito. Gente, uma pessoa dessa tem que ter um senso crítico, olhar para si mesmo, e entender que está faltando amor. Porque uma pessoa cheia de amor, gente, é uma pessoa bem-vinda. É uma pessoa bem-vinda nos problemas, é uma pessoa bem-vinda nas situações adversas. Eu vejo Jesus espalhando bem. Deus é amor. Se Ele é, que nós também sejamos cheios deste amor. Homens e mulheres cheios do amor de Deus. Espalha o bem. O amor, Jesus, não desejou que pertencia aos outros. Você já pensou nisso, gente? Quando foi para pagar o imposto, pesca o peixe, a moeda vai estar aqui. Quando questionaram a respeito do imposto, Jesus perguntou, de quem é a imagem na moeda? Então, dê a quem pertence. Se é a César, dê o que pertence a César. Gente, a palavra ambição, o verbo ambição, ambicionar, não é pecado. Eu insisto em dizer isso. Tudo bem, eu sei que muitas pessoas às vezes falam, às vezes por não ter o entendimento, mas ambicionar é querer melhor. Quem aqui não quer melhor? Eu quero. Quer, pastor Luiz? Eu quero. Um carro melhor, uma casa melhor, uma condição de vida melhor, não é? Não é assim? A prosperidade de Deus para a nossa vida é em tudo, você entende isso? Querer melhor não tem problema.
problema é a ganância, porque a ganância é querer aquilo que é do outro. Você já imagina Jesus desse jeito? Você consegue enxergar Jesus, Deus dessa forma, querendo aquilo que é do outro? Não. E por que nós entramos nessa seara? Por que nós trilhamos este caminho? Sabe por que muitos trilham este caminho? Porque falta amor. Ah, mas pastor, eu não desejo nada que é do outro. Não, não. Ah, se eu fosse o líder deste ministério. Nunca ninguém falou isso aqui, né? Graças a Deus. Ah, se eu fosse o pastor dessa igreja. Né? Ah, se eu fosse o chefe da sessão. Né? Não é que você não possa desejar, né? Ambicionar no sentido de crescer no seu ministério, crescer no seu trabalho, não é isso. Mas a maioria das colocações que nós fazemos se faz referência a um negócio chamado ganância. Quem é ganancioso não tem amor em sua vida. Uma pessoa cheia de amor não é uma pessoa gananciosa. O quinto, Jesus, ele não se vangloriou de quem ele era em carne. Ele poderia ter demonstrado forças a qualquer um com quem teve contato. A vanglória, soberba e arrogância. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos servos dentro da casa de Deus. Eu costumo dizer que eu sirvo a essa igreja, ao reino de Deus, como pastor, pela graça e misericórdia do Senhor. Outros servem como diáconos, outros servem como obreiros, outros servem liderando uma célula. Tudo isso é serviço diante de Deus. Às vezes nós queremos fazer da igreja uma hierarquia empresarial. Por isso eu não gosto que chame pastor de chefe. Eu não gosto. Né? Respeito a opinião de outros pastores, mas eu não gosto. Eu não gosto. O chefe chegou. Chefe chegou. Chefe é chefe. Pastor é pastor. Empresa é empresa. Igreja é igreja. São coisas totalmente diferentes, uma da outra. E todas as vezes que houve a intenção de misturar uma coisa com a outra, não deu certo. Nós servimos. Servir como um pastor na casa de Deus é uma responsabilidade muito grande. O pastor é aquele que serve a todos. Quem é mais importante? O que se assenta à mesa ou aquele que serve? É aquele que se assenta à mesa. O pastor serve essa mesa espiritual. E nós temos que compreender e entender isso. Confundimos honra. Nós vamos poder na próxima sexta-feira, às 7 horas, lá na rua Marrei Júnior, número 400, com o nosso kit churrasco, honrar o nosso pastor. Amém? Honrar. Nós vamos lá, dar um abraço, falar, pastor, isso é importante. Estamos aqui no momento de comunhão. Se você for uma pessoa que tem condição, né, um presentinho que ele nem gosta, nem queria. Ah, você se preocupou, nem precisava. Né? Não tem problema algum, mas tome cuidado, tome cuidado. Nós confundimos honra com bajulação. Nós vamos confundindo esse tipo de coisa. E isso é a ausência de amor. Sexto, o amor não impõe a obediência. Eu disse que Deus não pode ser imposto ao coração de ninguém. Nós mostramos um caminho e compartilhamos daquilo que nós temos. Agora, nem a obediência ela pode ser imposta, principalmente quando quando já existe a maturidade. A obediência, eu até abro uma exceção, ela tem que ser imposta quando não existe maturidade. Com os nossos filhos é desse jeito, não é? Não é assim? Criança pequenininha, vai querer colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque criança pequenininha, tomada na altura dela, tem um buraquinho legal para pôr o dedo.
né? Ela liga uma coisa com a outra. O que você faz? Você fala assim, não, você não vai pôr o dedo aí não. Não é? Né? Você impõe essa obediência. Não é assim? Mas a criança cresce, não é? Sim ou não, gente? Me ajuda aqui, senão eu não vou terminar. Isso, cresce. Você imaginou para o seu filho de 18 anos, você falando para ele, não põe o dedo na tomada? Hã? Tem cabimento? Mas nós tratamos as pessoas dessa forma. Sabe, nós começamos a impor obediência e acabamos anulando a necessidade das pessoas adquirirem maturidade. Sabe por que tem tantas pessoas infantilizadas dentro da igreja? Porque nós muitas vezes impomos a obediência no momento em que deveria já existir maturidade. Se minha filha de 14 anos quiser colocar o dedo na tomada, eu falo, coloca para você ver que eu vou rachar o bico da risada. Eu vou fazer isso porque tem maturidade. Tem maturidade. Né? Esses dias, eles foram ver o filme da Barbie. Né? Foram ver o filme da Barbie. Né? Eu fiquei de espreita. Sabe o que é de espreita? Né? Tal, juntou a galera da igreja e tudo mais. Foi. Né? Inclusive, eu até levei uma carrada de criança para o shopping. Aí voltaram, né? Aí a Chloe falou assim, pai, eu não gostei desse filme, não. Sabe, não tem nada a ver com as coisas assim de Deus, que a gente aprende e tal. Muito ruim o filme. Eu falei, é mesmo? E fiquei quieto. Fiquei quieto. Gostaram mais do rolezinho nos brinquedos de girar do parquinho do que... Sabe, o que eu penso, gente? Eu não vou conseguir escolher para os meus filhos o que é certo e errado para sempre. Eu não vou conseguir. Eles têm que desenvolver maturidade para olhar e entender o que é certo ou errado na medida deles. Na medida deles. Eu dei um exemplo de dedo na tomada. Dou um outro exemplo, talvez um pouquinho mais difícil de compreender, talvez pelo seu coração. Mas quando ela me disse isso, eu vi que a minha filha está tendo mais maturidade. E isso me agrada muito. Vai ter um dia que nós não vamos estar mais aqui, vamos estar com Jesus. Eu com a Adria. De preferência a Adria antes. Estou brincando. Ela vai seguir a vida dela. Vai ter um momento que ela vai casar, eles vão casar, o Pedro vai embora. Eu não vou ficar preocupado lá, né, se a minha filha está obedecendo, desobedecendo, se ela está... Eu tenho que preparar agora e deixá-la no nível de maturidade dela. E os nossos jovens, os nossos adolescentes já têm um nível de maturidade. E quando eu vejo uma interpretação como essa, sabe, eu bato palma. Eu bato palma e digo assim, ó, trabalho bem feito. Mas não é um trabalho bem feito por mim, que sou pai, pela Adria. É um trabalho bem feito por você que cuida de um adolescente, que paga um preço, que lidera, que tem uma célula, que ensina. Isso é um trabalho bem feito. Né? De olhar e falar assim, olha, souberam discernir o certo do errado, o bom do ruim. E isso é maturidade. Quanto mais cheios deste amor, mais sabedoria nós vamos ter neste sentido. E eu encerro dizendo que Jesus, ele sempre procurou cuidar, não dos seus interesses, mas o interesse do outro. Uma pessoa cheia de amor. Os seus projetos são projetos coletivos. Amém? Amém? Tudo que nós fazemos tem que ter a ótica do coletivo, da comunidade. Eu gosto de chamar a igreja de comunidade de fé. Comunidade daqueles que professam a mesma fé. Comunidade, pessoas que têm algo em comum, a fé em Cristo Jesus. Uma pessoa cheia do amor. Se Deus é amor, nós também temos o desejo de sermos cheios deste amor. Uma pessoa cheia do amor de Deus não pensa de uma forma individualizada. Pelo contrário,
pensa sempre no coletivo, pensa sempre na comunidade. Surpreendentemente, é através do Espírito Santo que Deus nos dá a capacidade de amar. É através do quê? Do quê? Do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Deus nos dá a capacidade de amar. É coletivo. Eu disse pela manhã que quando Jesus andou sobre o mar da Galileia, eu falei mar vermelho pela manhã, agora estou corrigindo, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, Jesus andou, não foi para mostrar que ele era o bonzão, você sabia disso? Não foi para mostrar que ele era todo poderoso, ele foi orar, os discípulos deram linha na pipa, foram embora, não esperaram, atravessaram, e aí Jesus se viu na situação, ele teve que andar sobre as águas, mas sabe por que ele andou sobre as águas? Uma pessoa me perguntou isso, por que Jesus andou sobre as águas? E eu disse, leia o texto, agora leia o que vem na sequência. Jesus chega do outro lado e cura o quê? Uma multidão de pessoas. Jesus andou sobre as águas, não é para demonstrar que ele era poderoso e podia vencer as leis da física. Ele andou sobre as águas, por quê? Porque o seu pensamento era coletivo. Do outro lado, existia uma multidão de pessoas que precisavam ser curadas. Deus é amor. Se Deus é, o nosso desejo também é de sermos pessoas cheias do amor de Deus. O que nos falta? O que nos falta? Eu respeito você que chegou na igreja hoje com um grande problema, vivendo uma luta muito grande, talvez um problema de saúde, de alma, talvez seu problema seja de dinheiro, de relacionamento, sabe, eu respeito, eu sei que você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, de forma que a sua alma seja anestesiada, eu sei, eu já busquei e busco muitas vezes isso, talvez você veio na igreja buscando algo que diretamente solucionasse o seu problema, e ao ouvir uma palavra como essa, talvez você não consiga ligar diretamente com aquilo que você tem vivido. Mas eu digo para você, creia na loucura do Evangelho, na loucura da palavra de Deus, que é acima da nossa racionalidade humana. O que te falta, sabe o que é? É mais amor. O que te falta não é mais dinheiro, não é mais saúde, não é mais equilíbrio psicológico, capacidade de se relacionar. O que te falta, o que nos falta é sermos cheios do amor de Deus, porque um homem e uma mulher cheios do amor de Deus transforma o mundo, seja cheia do amor de Deus, e você vai ver o seu mundo, você pessoa, sendo transformada. Seja cheia do amor de Deus, e você vai ver a sua casa sendo transformada, a sua rua, o seu trabalho, a sua escola, a sua igreja. Esse mundo, ele é transformado por aqueles que são cheios do amor de Deus, porque Deus é amor, e é isso que nos falta. Quem tem o amor de Deus transbordando na sua vida, tem o favor de Deus. Deus cuida das demais coisas. Abramos o nosso coração, abra o seu coração intensamente, a sua mente, a sua vida, deixa o amor de Deus invadir a sua casa e o seu coração, e você vai ver o mundo chamado vida, sua vida, sendo transformada por Ele. É nisso que eu creio, no Evangelho que muda e transforma o mundo, porque esse Evangelho, a palavra Jesus, Deus sendo amor, transforma a nossa vida, e esse é o nosso chamado, essa tem que ser a nossa fé. Não perca o foco, seja uma pessoa de mente e coração abertos para Cristo Jesus, para o amor de Deus, porque Deus é amor. Feche os seus olhos. Eu peço que você neste momento olhe para a sua vida com um senso crítico mesmo.
Pode ser que você tenha colocado foco em lugares errados. Talvez você esteja investindo o seu tempo, o seu esforço naquilo que não é para você investir o seu tempo, o seu esforço. O nosso esforço, a nossa luta é de a cada momento abrirmos as portas do nosso coração para o amor de Deus ser derramado. O mundo não precisa de religião, teologia. O que o mundo precisa é de pessoas carregadas do amor de Deus. O que o mundo precisa é de pessoas que transbordem deste amor. O mundo precisa que você permita que Deus o encha deste amor, porque é isso que fará a diferença no mundo chamado nossa história de vida, no mundo chamado família. É isso que vai fazer a diferença nos nossos relacionamentos. É isso que vai fazer diferença no nosso trabalho, na nossa escola. É isso que vai fazer a diferença com as pessoas que cruzarem a nossa frente. É a intensidade do amor de Deus que existe em nós. Se Deus é amor, se Ele é, devemos ter o desejo de ser também. Senhor, mais uma vez nós oramos por esse povo. Eu me incluo, ó Pai, nessa igreja neste momento, clamando ao Senhor, ó, que nós, ó Pai, estejamos com os olhos do nosso coração sensíveis àquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós queremos esse amor, queremos viver mergulhados neste amor, a fim de que os seus propósitos se cumpram na nossa vida. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Você compreende essa palavra? Você recebe essa palavra como sendo a palavra de Deus para a sua vida? Amém? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, glórias a Deus. A palavra de Deus muda a nossa vida. Nós temos o potencial de transformar este mundo, porque a palavra é o verbo é Jesus, Jesus Deus, Deus é amor, e esse amor está sobre as nossas vidas. Amém?